Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então dar continuidade aí à definição e às propriedades das regras de 3. Hoje então vamos falar sobre a regra de 3 simples. Esse procedimento ele funciona através de duas grandezas. E dessas grandezas nós temos 3 valores, certo? E uma quarta unidade ou um quarto valor desconhecido. O quarto valor, no caso, é desconhecido, nós não sabemos o valor. Logo, através dos cálculos, nós vamos encontrar a unidade que está desconhecida, o valor que está desconhecido. A gente vamos determinar ele através da regra de 3 simples. Então, vamos ver aqui o passo a passo para resolver um problema de regra de 3 simples. Passo 1 será criar uma tabela agrupando as espécies em cada coluna. Vamos supor então aqui nós temos a primeira unidade, certo? Primeiro valor e o segundo valor. Vamos supor aqui que nós tenhamos aqui no primeiro valor metro e vamos supor aqui que nós nesse segundo valor tenhamos quilômetro, certo? Vamos supor aqui que nós tenhamos metro e aqui nós temos quilômetro. Vamos exemplificar dessa forma. Vamos supor então que eu andei 1.700 metros. Quantos quilômetros dá? Assim, de cabeça a gente já consegue resolver, né? Só que, tipo, essa ideia é mais para a questão da proporção. Eu andei 1.700 metros. Quanto dá este valor em quilômetros, certo? Vamos exemplificar dessa forma. Eu chamei aqui de interrogação, só porque é um valor que a gente quer determinar ele em quilômetro. Vamos lá. Vamos ter uma ideia, vamos pensar numa coisa, no seguinte. 1.000 metros, ele equivale a quanto? 1.000 metros equivale a 1 quilômetro, correto, isso mesmo. 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. E, então, eu quero encontrar o valor de 1.700 metros, eu quero encontrar em quilômetro. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso completar aqui o valor dessa tabela. O que é que eu quis dizer aqui? Nós temos duas grandezas, a unidade 1 e a unidade 2. 3 valores, eles são conhecidos, certo? Nós temos um valor, 2 valores, 3 valores conhecidos. E queremos encontrar um quarto valor, no caso aqui, x, certo? A gente quer encontrar esse valor x. Esse é nosso objetivo inicial para o procedimento de regra de 3 simples, certo? Com isso, então, a gente vamos fazer agora um segundo passo. Já que a gente definiu lá aquela tabela, vamos identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. O que é que acontece? Vou colocar aqui aquele mesmo valor que eu determinei lá. 1.000 quilômetros, não, 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. E 1.700 metros corresponde a x, certo? Da mesma forma que eu incluí lá. Se a gente observar aqui, nós temos o seguinte. Se nós aumentamos o valor aqui em metro, se nós aumentamos, saindo daqui para cá, aumentando o valor, certo? Aumentando o valor, consequentemente, esse valor que está aqui, ele também irá aumentar, certo? Então, essa grandeza é diretamente proporcional. Diretamente proporcional é quando aumentamos um valor de um lado, o outro valor do outro lado, consequentemente, também sofrerá o aumento. E caso aí de inversamente proporcional, se nós aumentarmos de um determinado lado, consequentemente, diminuiremos do outro. Qual é o exemplo, Emanuel, de grandezas inversamente proporcional? Vamos imaginar um serviço na sua casa, uma obra na sua casa. Se você incluir um pedreiro para fazer aquele processo da obra, ele vai gastar, vamos supor, 60 dias. Se você colocar 2 pessoas para trabalhar naquele serviço, consequentemente, a quantidade de dias irá diminuir, certo? Isso então quer dizer que essa grandeza é inversamente proporcional. Se eu aumento de um lado, consequentemente,
o outro lado diminui, certo? Fazendo então essa definição, que nós temos a grandeza de 3, a regra de 3, simples, diretamente proporcional, que é quando nós temos o valor que sejam diretamente proporcionais entre si, é necessário apenas fazer a multiplicação em cruz, ou então meio pelos extremos também, como é conhecido. Neste caso aqui, a gente faria apenas a multiplicação em cruz, meio pelos extremos, multiplicando este valor por este e este valor aqui por este, certo? Pois é uma grandeza diretamente proporcional uma à outra. Para o caso, então, de uma regra de 3 simples inversamente proporcional, o que é que a gente vamos precisar fazer? A gente vamos verificar, né? Comprovou que é inversamente proporcional, a gente escolhe um dos lados para inverter os dois valores. Por quê? Porque se nós inverte o valor em questão, os dois valores em questão, consequentemente, ela ficará uma grandeza diretamente proporcional, certo? Por quê? Porque vamos supor aqui do exemplo da casa, como eu falei anteriormente. Vamos supor então que a gente tem um pedreiro, ele vai gastar 60 dias para fazer sua obra. Vamos supor que agora nós temos 2 pedreiros, 30 dias, certo? Então, o que é que acontece? Este valor daqui para cá, ele aumentou multiplicado por 2, certo? E este valor daqui para cá, ele foi dividido por 1/2, certo? Então, é o inverso do outro. Enquanto um está multiplicando, o outro está dividindo. Então, se nós invertermos este termo por este e este termo por este, certo? Ele ficará diretamente proporcional. Como assim? Vamos supor, então, a gente temos aqui, né, 1 e 2, né? Se a gente inverteu os termos que estão aqui, 60 e 30, 30 ficará em cima e 60 ficará embaixo. Então, ao nós realizarmos agora a multiplicação por 2, vai dar exatamente o mesmo termo que está aqui, ó, multiplicado também por 2. Ele passa a ser de inversamente proporcional, agora a diretamente proporcional. E no procedimento de diretamente proporcional, só fazer a multiplicação em cruz, meio pelos extremos, beleza? Agora o terceiro passo referente a isso, nós vamos montar a equação. Para isso será necessário multiplicar meio pelos extremos, certo? Os extremos entre si, como nós vamos ver aqui neste quarto passo. Após montarmos o procedimento, montarmos a equação, nós fazemos lá a multiplicação entre os extremos. Como aqui nós temos aqui, vamos supor aqui as unidades aqui A e B e as unidades aqui C e D. Lembrando que vamos supor que ela seja diretamente proporcional. Então, para a grandeza diretamente proporcional, a gente temos A sobre B é igual a C sobre D, pois são proporcionais, certo? Diretamente proporcionais. O que é que a gente faz aqui? A, ele está dividido por B e C está dividido por D. Essa questão de meio pelos extremos é o seguinte, nós vamos pegar os dois extremos, A e D, e multiplicar eles dois. E vamos pegar os meios. Qual é os meios? Os meios é B e C, que são os dois termos que estão mais próximos, certo? Ele está no meio dos dois extremos. Por esse motivo que a gente chamamos geralmente do procedimento meio pelos extremos, ou também multiplicação em cruz, como é também conhecido. Por quê? Porque multiplica assim, ó, em cruz, certo? Tanto faz eu igualar A vezes D é igual a C vezes B, quanto eu igualar ao inverso, no caso. Eu igualar, no caso, AC vezes B igual a A vezes D. Por quê? Eu só fiz alterar esses dois valores, incluir um para cá e o outro para cá. Não sofreu modificação nenhuma, certo? O procedimento em questão lê-se da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D, certo? No caso, não se lê divisão. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com proporções, certo? Então, A e D são os extremos, e B e C, no caso,
são os meios, certo? Os meios do termo. A ideia basicamente de regra de 3 simples é basicamente essa, certo? Por hoje então ficamos por aqui e na próxima videoaula veremos então regra de 3 compostas, beleza? Nos vemos aí na próxima videoaula.